Olá, esse aqui é bastante interessante. É um problema sobre equilíbrio entre fases. Eu tenho 500 mililitros de um álcool chamado octan-1-ol nesta proveta e 500 mililitros de água, dois líquidos que são immiscíveis, isto é, que não formam uma única fase. Essa immiscibilidade é garantida em função de características como polaridade ou apolaridade da molécula. A partir do momento em que os dois líquidos são immiscíveis, aí sim entra a densidade em jogo. A densidade do octan-1-ol é menor que a da água e é por isso que ele flutua na água. Então lembre-se, não é a densidade que condiciona a miscibilidade ou não. A densidade apenas condiciona que a partir do momento em que sabemos da immiscibilidade, qual fase flutua na outra. Bom, nessa proveta vai ser adicionada uma pequena quantidade de um soluto que é o ácido acético. E a pergunta é, atingido o equilíbrio a 25 graus Celsius, que porcentagem desse soluto vai estar dissolvida na fase orgânica? E o dado é o coeficiente de partição. Vamos começar então interpretando o que significa esse dado fornecido. Dizer que o coeficiente de partição do ácido acético entre a água e octan-1-ol numa temperatura vale tanto, significa que você vai estabelecer uma relação entre as concentrações, mas é importante que você entenda, pela ordem como as coisas são colocadas na frase, qual concentração vai ser o numerador da fração e qual concentração vai ser o denominador da fração. Para te auxiliar nisso, você deve interpretar essa frase primeiramente da seguinte forma: o ácido acético dissolvido na fase alcoólica estará em equilíbrio com o ácido acético na fase aquosa e, por convenção, quando nós falamos em coeficiente de partição, constante de partição, coeficiente de distribuição ou ainda coeficiente de Nernst, subentende-se que a primeira citação de solvente na frase é aquele solvente que nós vamos imaginar como o que está do lado direito, ou seja, o produto dessa reação, né, físico-química aqui, desse processo físico-químico, é o soluto em água. E o segundo solvente que é mencionado é o que vem em primeiro lugar. Este equilíbrio você pode também representá-lo assim, em fase alcoólica, fase aquosa, ou simplesmente ALC, ALC ponto, ou também pode escrever dessa forma, aquoso e aqui org de fase orgânica. Então o importante é entender esse dado como um dado que se refere a um processo onde o primeiro solvente é colocado à direita nessa representação, nesse equacionamento. E aí o que é o coeficiente de partição? É a constante de equilíbrio disso aqui. Ou seja, é a concentração em mol por litro do ácido acético na fase aquosa sobre a concentração na fase orgânica. Como isso vale 1,5, isso significa que essa concentração é 1 vez e meia essa concentração. Aí você vai falar assim, então vai ter 1,5 vezes mais soluto aqui do que aqui? Alto lá, só um minuto. Precisa entender que não é uma relação entre mols, é uma relação entre concentrações, então depende do volume dessas duas fases também, porque concentração aqui é mols por litro. Só que no caso que nós estamos discutindo, os volumes são iguais. Isso facilita, então eu posso dizer o seguinte, digamos que a quantidade que vai estar em meio aquoso seja A mols, e na outra fase, a fase orgânica, B mols. Então aqui eu posso colocar A sobre meio litro e aqui B sobre meio litro, certo? Concentração aqui A mols dividido por meio litro, mols por litro, e aqui B dividido por meio litro. Simplifico os volumes e chego à conclusão que A dividido por B dá 1,5, ou que A é 1 vez e meia B. Bom, mas qual foi a pergunta mesmo? Qual é a porcentagem que está na fase orgânica? Então eu vou considerar o seguinte, na fase orgânica eu tenho B mols em um total de soluto de 2,5 B. Por que 2,5 B? Porque a quantidade total é B mais A e A é 1,5 B.
portanto 2,5B. Assim eu posso escrever uma fração, a fração do soluto que está na fase orgânica. B é o quanto está na fase orgânica, dividido pelo total, que é o B, que está na fase orgânica, mais 1,5B que está na fase aquosa. Justamente aqui está o 2,5B que eu mencionei agora há pouco. Efetuando dá 0,40, ou seja, 40 sobre 100, isto é, 40%. Portanto, 40% do soluto vai estar presente na fase orgânica. Um recado final. Quando nós equacionamos o processo para chegar a isso aqui, aquela equação nada tem a ver com a posição das fases. Isto é, não é relevante naquele momento saber que fase é superior e que fase é inferior. Como eu mencionei, a interpretação depende da ordem com que os solventes são relatados ao fornecer um dado de coeficiente de distribuição ou coeficiente de partição. É isso aí, até a próxima!